Olá pessoal, olá você que acompanha o podcast Rádio Net. Eu sou Edilson Leandro e estou aqui hoje para conduzir esse podcast com o maior prazer. Estar aqui com vocês, bater um papo interessante. Nós temos aqui hoje mais um episódio do Rádio Net Podcast, onde nós já falamos sobre saúde, educação, segurança, entretenimento e o tema de hoje vai ser mais uma vez educação. Eu tenho aqui conosco o professor Ricardo Nóbrega. Ricardo, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo à Porteira, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, professor Edilson. Muito obrigado pela recepção. Quero começar agradecendo o convite do podcast Rádio Net por estar aqui nessa cidade, conhecendo um pouco a Porteiras, cidade que eu já conhecia por nome e hoje tive o privilégio de conhecer, caminhar entre alguns porteirenses. E foi um prazer estar aqui. Vamos conduzir essa conversa, falar um pouco sobre a educação, com um bate-papo de professor para professor. De professor para professor, a educação é um tema amplo, é um tema que envolve famílias, é um tema que envolve ensino e aprendizagem. Ricardo, então conta um pouco da sua trajetória, de onde você veio, qual é a sua formação e de que maneira você ganhou essa paixão pela educação. Professor Edilson, sou natural de Mombaça, cidade do Sertão Central cearense. Desde cedo, meus pais são dois agricultores, remonto sempre às minhas raízes, e que eles sofreram algumas situações desagradáveis na comunidade, porque na contramão eles não me deixavam trabalhar, porque o foco deles era me dedicar aos estudos. E com isso causava algum incômodo nos vizinhos que eles acabavam ouvindo que eu iria ser alguém sem um futuro, iria ser mais um preguiçoso, né? Quem é do meio rural sabe como é, o que é que escuta quando a gente não está na lida da roça, principalmente isso na década de 90. E foi aí que começou toda a minha trajetória. Dedicação exclusiva para o momento de estudos. E quem já me acompanha nas redes sociais já com certeza ouviu falar a história de uma vaquinha. Porque foi com a vaquinha que me levou para a educação. No meio rural, a gente tem escolas que são multisseriadas. E eu fui um aluno de escola multisseriada. E a gente, enquanto escola, tínhamos uma sala de aula que atendia alunos da alfabetização à quinta série. Na época, a gente ainda era série. Hoje já é sexto ano. E nesse período, a gente sofria muito por essa falta da infraestrutura, que em alguns municípios ainda é um problema grave, a infraestrutura. Quem é da educação sabe do que eu estou falando. E foi lá nessa escola que eu, com 11 anos, tive a coragem e a ousadia de subir um palanque para pedir ao prefeito que estava à frente das pesquisas, cotado a ser eleito, para que, se eleito fosse, ele construísse uma escola de qualidade na minha comunidade. Infelizmente, ele foi eleito e a escola não foi construída. Mas o sonho de um educador, quando a gente nasce com um propósito, esse sonho nos acompanha desde o berço. Ricardo, é a história de um nordestino que estava fadado a ter uma vida em sequência das demais. Agora eu lembrei do vídeo Vida Maria, onde se reproduz a história de vida. Então a sua você mudou, fez questão de mudar, de não ser a mesma história que já vinha em sequência na família, é isso? Isso, com certeza. A gente tinha sempre essa história de reprodução, de preparar e continuar ali na agricultura. E eu tive sempre o sonho de querer ganhar o mundo, como a gente diz no nossa linguagem coloquial. E o mundo abriu as portas e eu aceitei esse desafio. Foi quando, em 2006, ao concluir o ensino médio, e em 2006, ao fazer o Enem, ter sido contemplado, na época, com a bolsa do ProUni para cursar engenharia em Fortaleza, e ter sido impossibilitado porque meus pais não tinham condições financeiras de arcar, mesmo sendo bolsista, mas eu precisaria me manter na capital. Meus pais não tinham condições. Foi quando eu comecei a lecionar, ainda como substituto. Quem é de interior sabe que a gente ainda depende de algumas questões políticas para ter um contrato temporário. E eu conquistei meu primeiro contrato temporário em 2007.
E foi com isso que eu consegui, de fato, identificar que era na educação o meu lugar. Em 2009, foi quando eu entrei no curso de pedagogia, queria cursar matemática, mas como no interior, em Mombasa, só tinha um curso de pedagogia, foi ali que eu tive que iniciar na carreira acadêmica, no nível superior. O que para mim foi fundamental, porque quando eu fui cursar matemática, eu entendi que eu precisaria de fato ter o conhecimento pedagógico, porque na sala de aula eu iria estar lidando com pessoas. Então a educação chega em sua vida de forma, digamos assim, até que por conveniência. Era o curso que você teve para fazer no momento. Embora tenha sido conveniência, era um propósito que já estava guardado. Só eu não sabia o motivo. Mas quando a gente chega na fase adulta, que ganha maturidade e passa a fazer outros estudos, entender a formação de pessoas e fazer alguns testes de carreiras, eu aprendi que o que eu tenho forte é o ato de cuidar. E nada melhor do que ser professor para você cuidar e se orgulhar de ver nossas crianças quando estão adultas, que nem recentemente recebi o depoimento de uma dessas minhas alunas, dizendo que estava cursando direito, estava quase formando, e que lembrava daquele professor chato que puxava a orelha dela quando puxar a orelha, no sentido bonito da história, direcionava ela para o caminho quando ela estava querendo fazer as danações de adolescente na escola, dava um direcionamento, e ela ficava agradecida por eu ter sido essa pessoa que buscava dar esse direcionamento, não apenas entrar na sala de aula e dar um conteúdo. Esse retorno, ele acaba sendo o que a gente encontra de principal na educação. É quando você escuta alguém que diz que você teve uma história marcante na vida dela, então é para isso que a gente trabalha todos os dias. Então, a educação ela é apaixonante por isso também, por ver pessoas, por inspirar pessoas. Você, já falando um pouco aí da sua história, é uma história inspiradora. Então, isso reverbera nos alunos, né? Assim? Sim, sim. E mais recente, ampliando essa experiência, saindo de sala de aula, ao lidar com formação de professores, a gente continua esse trabalho, essa inspiração. E aí, como eu costumo dizer, sair de sala de aula para mim não é um alívio, e sim uma continuidade. Porque o Ricardo, que não está mais na sala de aula com 40 alunos, ao lidar com professores, ele consegue, de forma indireta, atingir. Atualmente estou numa rede que tem quase 60 mil alunos, então o Ricardo, que estava com 25 alunos em sala, consegue de forma indireta chegar a 60 mil alunos. São 60 mil vidas que vão ser inspiradas e que os professores levam nossa mensagem da formação para a sala de aula. Mais do que números, são pessoas que importam, né? Assim, Ricardo, a gente vai ter um bate-papo longo aqui. Eu queria ainda voltar um pouco para o início aí da sua trajetória, quando eu queria te perguntar quais foram os principais desafios, o que é que te marcou mais no início dessa história como professor. Professor no Brasil, a gente sabe que enfrenta diversos desafios, independentemente das condições, da situação, de onde ele esteja. Então, o que foi que te marcou mais durante essa trajetória de professor? Eita, foram tantos momentos. Mas com certeza o momento que mais marcou foi na minha primeira turma de ensino médio, primeira experiência de ensino médio, inclusive recente, na qual eu fiquei 6 meses em sala de aula em 2023. E quando foi no dia da minha despedida, que inclusive foi no dia do meu aniversário, eles não sabiam que era meu aniversário e dentro de 15 minutos montaram uma festa de despedida. Cheguei na escola, passando na sala me despedindo, e quando eu olhei, a digestão não deixou sair. E na hora do intervalo me levaram para o auditório e quando eu abri a porta, lá estava as minhas 3 turmas esperando com um simples bolo de padaria, mas que aquilo para mim agregou muito no meu trabalho, do reconhecimento dos meus alunos. Inclusive hoje eles estão aí se preparando para o Enem e eu tenho certeza que vão ser bons profissionais, porque essa experiência foi lá em São Gonçalo do Amarante, na escola Valdemar Alcântara, na qual foi a primeira experiência em ensino médio e que me deixou com essa marca emocional, porque a gente temos
medos que nos prendem e temos emoções que nos libertam. E essa para mim foi uma libertação, uma emoção que me impulsionou. É a história de um roteiro de vida no Ceará. Quais foram as cidades, além de Mombaça, que você já atuou, que atua hoje, para que o nosso telespectador ele possa entender um pouco mais quem é Ricardo Nóbrega, quais foram as suas ações, por onde já passou Ricardo Nóbrega? Enquanto professor, eu estive minha história iniciando em Mombaça, mais precisamente na comunidade de Açudinho dos Costas. Em 2021, fui convidado para assumir a Secretaria Executiva de Educação de São Gonçalo do Amarante, uma referência no litoral cearense. E aí eu carrego na minha trajetória, eu sou o menino do sertão, mas que aprendeu as lições do mar com o pescador. Saindo de Mombaça, indo para São Gonçalo do Amarante, e lá aprendendo com o pescador a desbravar o mar. E fiquei por São Gonçalo 3 anos e recentemente assumi o cargo de professor na rede municipal de Caucaia, hoje atuando na formação de professores. E paralelo a isso, alguns trabalhos realizados, por exemplo, na cidade de Itarema, Iacaraú, Trairi, na qual eu fiquei responsável por acompanhar a gestão, a seleção dos gestores escolares dessas cidades, e algumas outras experiências com relação à assessoria pedagógica e de projetos em outras cidades principalmente do Sertão Central, tal qual Piqué Carneiro e deputado Irampuã Pinheiro, onde a gente realizou um trabalho tanto de elaboração de projetos, propor projetos, arrecadar recursos para esses municípios, quanto formação também de professores. É uma história que perpassa por vários locais, por várias pessoas, por várias situações, por muitas circunstâncias. Em se tratando de escola, no convívio educacional, a gente tem como uma relação íntima e muito forte a relação professor-gestão escolar. Então, em algum momento, você se sentiu um tanto desmotivado, sem apoio da gestão escolar? Como é que você lidou com isso, se é que aconteceu já em algum momento da sua vida nessa relação? Professor Edilson, falar de gestão escolar, antes de lhe responder sobre se eu já me senti desmotivado enquanto professor com o meu gestor escolar, eu vou refletir sobre minha prática enquanto gestor escolar. Tive experiência de estar em gestão escolar e por algumas vezes eu me senti na condição de que estava oferecendo pouco aos meus professores. Porque quando a gente sai de sala de aula e entra na gestão escolar ou em qualquer outro cargo de gestão, eu costumo dizer que algumas pessoas elas passam a ter amnésia pedagógica. Mas isso eu não queria ter, porque é de fato no chão da sala de aula onde a gente ganha toda a preparação e lida diretamente com pessoas. E graças a Deus eu tive o privilégio, nas escolas que eu trabalhei, de ter gestores engajados, gestores que inspiravam. E quando eu estava ali desmotivado para estar em sala de aula, eles chegavam junto, vai Ricardo, é agora, sentavam comigo para planejar. E aí a grande importância da gente pensar, enquanto gestor escolar, nas dimensões que compõem a gestão escolar. Pois muitas vezes o gestor, principalmente o diretor, ele está tão preso na parte administrativa que esquece as demais dimensões, principalmente a dimensão recursos humanos ou a gestão pedagógica. E deixa essa a cargo do coordenador escolar para executar a gestão pedagógica, enquanto o gestor, o diretor, principalmente quando a gente é cobrado por índices, ele deve sim estar engajado na gestão pedagógica. Ricardo, o professor ele é um profissional que lida com ensino, com aprendizagem, e a gente, ao mesmo tempo que ensina, a gente também aprende. Mas para isso a gente precisa estar sempre bem informado, precisa estar acompanhando o tempo. Então, falando sobre especialização, você tem algum tipo de especialização em alguma área? Você já falou que é formado em algumas áreas, e em termos de especialização? Professor Edilson, vou começar contando uma história de Trancoso. Tem professor que realmente faz a diferença na nossa vida. E em 2023, eu estava numa dessas especializações, em controladoria e auditoria, na UFC, quando um professor chegou na sala, não vou revelar o nome dele, mas se ele estiver assistindo, ele irá saber. E ele começou a questionar quantos alunos tinham ali que já tinham alguma especialização. E ele começou a colocar intervalos
de 1 a 2, de 3 a 4 e mais de 5. E eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, ele me questionou quantas. Respondi 14. Ele simplesmente olhou para mim e mandou sair da sala. Que ali não era espaço mais para mim. Que eu fosse em busca de um mestrado. E que, de fato, esse professor foi motivador para mim. Tanto é que, no mesmo período, estava tendo a seleção de mestrado para a UES. E eu tive coragem, motivado por ele, fui lá e me inscrevi. E consegui ser aprovado de primeira. E quando saiu a aprovação, a primeira coisa que eu fiz foi já entrar no WhatsApp, agradecer a ele por aquele pontapé e já decretar que eu exigia que ele estivesse presente na minha banca de defesa. A atitude dele, então, ela foi motivadora. Ele sabia que você já tinha tantas, porém precisava alçar um próximo degrau, né? Assim? Sim, sim. E é essa a nossa missão enquanto professor. Dar impulso para nossos alunos alçarem novos e grandes voos. Não é normal que alguém tenha 14 especializações, como você acabou de dizer. Então, Ricardo, o que é que te motivou a investir em tantas especializações, mesmo sabendo que havia ainda o mestrado, mas você buscou tanto conhecimento assim em diversas áreas? Professor Edilson, a gente precisa ter a formação inicial. Só que a nossa formação inicial, ela não nos prepara para os desafios do dia a dia. E são essas especializações, com troca de conhecimento entre colegas, que a gente vai capacitar e avançar no tempo. Né? A educação que era praticada na década de 90, hoje, em 2025, ela já está defasada. Em 90, a gente não tinha inteligência artificial. Hoje a gente tem, inclusive, escolas que já estão substituindo professores por inteligência artificial. A exemplo de uma das escolas lá nos Estados Unidos. E está sempre em busca de especialização, de capacitação, e aí eu abro um parêntese, que muitos nossos colegas acabam ficando à mercê, à espera do Estado para isso. E além de agregar no nosso plano de carreira, na nossa ascensão profissional, ela também vai agregar conhecimento e, com certeza, melhoria no nosso trabalho. E aí, eu, enquanto professor, eu levanto essa bandeira de estar em busca da minha formação continuada. A faculdade, ela dá uma dimensão teórica do que é ser professor. E mesmo apesar dos estágios que a gente faz em diversos níveis durante a formação, a gente consegue entender na prática realmente quando começa a trabalhar. Então é isso que você quis dizer, de que além desses estágios, depois de toda a carreira profissional, a especialização ela dá um panorama real e temporal da questão educacional, não é assim? Sim, sim. Na graduação, a gente não encontra o Ricardo, aquele aluno da sala, que é inquieto, que não deixa os colegas quietos, concentrados, não deixa o professor focar na aula. E aí eu costumo dizer que esse Ricardo, ele resolveu ser professor também para honrar esse desafio que ele impunha aos seus professores, que eu sempre fui um aluno inquieto. Inclusive, abro até esse parênteses, professor Edilson, para a reflexão. Na década de 90, hoje o que eu vejo muito, antes de falar, eu vejo muito, são professores falando nossa diversidade presente em sala de aula. Tantos e tantos alunos que hoje estão laudados, seja com autismo, TDAH, e o professor Ricardo teve o seu laudo já na fase adulta. Foi quando, de fato, eu vim me entender qual era o meu comportamento em sala, que até então ninguém sabia, os professores não sabiam lidar. E para mim foi algo libertador, tirou aquele peso da culpa de que eu era indisciplinado. E sim, eu apenas precisava de novas maneiras diferentes que me motivassem a estar em sala de aula. Então o Ricardo foi um menino que, como você disse, um pouco inquieto e que poderia fugir aos padrões, ter carregado alguns estigmas, mas com o tempo foi diagnosticado uma questão que você precisou trabalhar, que a família precisou trabalhar, mas que não lhe deu nenhuma limitação. Não, de fato, eu tive que aprender a criar estratégias para superar, porque até então, na década de 90, a gente nem ouvia
falar de autismo, tínhamos várias e várias outras circunstâncias, mas graças a Deus, com a evolução da ciência, a gente hoje consegue ter esse diagnóstico de forma mais precisa e, com isso, oferecer um espaço, condições melhores para nossos alunos, propor estratégias para os diversos níveis de alunos autistas que estão em sala. E eu, por ser um nível de suporte 1, então foi fácil para mim estar me adequando nos padrões. E por algumas vezes, ainda na fase adulta, eu acabo tendo que fazer esse resgate e buscar terapias, enfim, uma série de situações que hoje já está disponível, e que o conhecimento agrega isso. O tempo muda e com o tempo vem atualizações, como você falou, sobre as especializações, e é justamente nelas de que você encontra a realidade atual. A realidade atual que a gente encontra nas nossas escolas brasileiras hoje são alguns espaços em que a gente tem muitos alunos que são diagnosticados com algum tipo de deficiência. Então, o que diria o professor Ricardo Nóbrega, já hoje palestrante, educador, com uma vasta experiência, mas as famílias de quem tem um aluno atípico e também aos professores que precisam conviver e também desenvolver o seu trabalho para que possa avançar com esses alunos? O principal passo é a família e escola andarem de mãos dadas, porque o professor em sala de aula ele precisa muito desse suporte da família. E a família entender também as limitações do professor, porque muitas vezes esse aluno atípico ele precisa de um cuidado diferenciado. E a escola, o professor em sala com 40 alunos, ele não consegue atender 100% essas necessidades que o aluno precisa. Então, é importante que a família esteja alinhada, principalmente com a medicação. Sabemos que, infelizmente, isso acontece, da família acabar não dar a medicação no horário correto, que é necessário para o aluno chegar na escola mais tranquilo, porque ele prefere dar no intervalo que ele está em casa, para os pais não terem tanto situações para lidar. E aí o professor fica com esse aluno agitado em sala, e esse aluno sofre também. É importante a gente pensar também se ver na pele desse aluno, porque ele está sofrendo na sala de aula quando ele não está medicado, quando não está tratado. Então, o propósito, claro, do aluno é a aprendizagem e do professor o ensino. E isso tudo culmina na questão da cidadania. Eu acredito que é uma visão também do Senhor de que a gente, primeiramente, deve buscar formar um cidadão nas escolas. Mas, além disso, a gente tem, assim como o Senhor, pessoas que tiveram alguma limitação, mas que não se prendeu a isso e hoje tem a profissão de professor. E é até uma profissão que inspira e que pode lidar também sobre isso. Então, os alunos portadores de alguma deficiência, eles podem também vislumbrar um futuro, não é assim? Sim, sim. Inclusive, eu tenho uma colega professora que ela tem baixa visão e que hoje, além de professora, ela é psicopedagoga, a professora Nájila, que faz um excelente trabalho e que, dentro da deficiência dela, ela pegou como inspiração para ser psicopedagoga e ajudar novos crianças, ajudar nossas crianças a também avançarem no seu percurso formativo. Como o seu propósito impactou na sua prática na escola? Professor Edilson, falar sobre propósito, a gente tem que referenciar que é aquilo que nos faz todo dia, às 5 horas da manhã, estar de pé e é a nossa missão. Não é sobre o que recebemos, e sim o que entregamos. E que nos motiva a todo dia sair e ir em busca dessa conexão. E o propósito, ele é diverso, cada pessoa vai ter o seu. No caso, nós educadores, nosso propósito é inspirar nossas crianças. E propósito é um termo japonês que traduzido, ele vem da palavra ikigai, né? Então, qual é o seu propósito? E o nosso propósito enquanto educador é inspiração. É você motivar, ver o sucesso dos nossos alunos e você saber que cumpriu o seu papel. Nada melhor gratificante do que você chegar em casa e receber uma mensagem ou ver algum aluno ingressar no ensino superior, ter o seu primeiro emprego.
e ver de fato o sucesso dele. Seria você analisar de que o propósito do aluno depende do seu propósito. Nosso propósito ele está interligado ao propósito do aluno, né? Porque enquanto professor a gente acaba sendo inspiração e referência para nossas crianças, nossos adolescentes. E essa referência ela deve ser de forma positiva. E quando eu chego na sala de aula com aquele sorriso de ponta a ponta, sendo cordial com meus colegas, sendo cordial com meus alunos, onde eu sou bem recebido, desde a portaria até a gestão, eu vou estar cumprindo o meu papel e inspirando esse aluno. Então, de fato, eu acredito que o meu propósito ele está interligado, sim, ao dos nossos alunos, à medida que somos fonte de inspiração. É uma relação mútua onde, como você bem frisou, o propósito de um depende do outro. E então, quais são os principais obstáculos que os educadores enfrentam hoje em dia para manter essa motivação, para manter esse engajamento do aluno? Professor Edilson, o principal ponto apontado por diversos professores, quando a gente tem a oportunidade de estar com professores, o que sentimos também na pele, um dos principais motivos hoje é a indisciplina de nossas crianças. E aí, quando falamos em disciplina, a gente vem atrelado a isso, o uso abusivo de celular, telas. A gente tem as relações interpessoais que são construídas dentro da escola, tanto de colega para colega, quanto de gestão para quanto professor. Temos, infelizmente, ainda algumas perseguições de cunho político, principalmente aqui do Cariri, tem uma personalidade que virou meme na internet, né? Virou referência com relação a falar sobre a perseguição política, né? Que é a nossa Selma de Nieta. E realmente, de fato, ainda temos isso em algumas cidades interioranas. E aí eu não falo só cidades interioranas, também encontramos isso na capital, essa perseguição. E sendo que essa perseguição, o que me deixa mais triste quando ela deixa de ser de alguém que é de fora da educação e passa a ser uma perseguição interna, um educador perseguindo o outro, enquanto deveríamos caminhar de mãos dadas. Porque o nosso suporte em alguns empresários, aí eu faço a referência, quando eles estão no alto, eles caminham de mão dadas para ambos terem sucesso. E na nossa profissão, infelizmente, a gente trabalha um querendo mostrar mais serviço do que o outro. Normalmente porque visa uma ascensão profissional, está em um cargo de gestão na secretaria e acabamos deixando esse trabalho, ao invés de ser mútuo, colaborativo, ser um trabalho isolado. Você falou em andar de mãos dadas, o que de fato é essencial na educação, que é um caminho onde o final é sempre o aluno. Então, a seu modo de ver, de que maneira você entende essa relação família, escola e a nova família? A família que hoje, onde os pais já não têm tanto tempo com seus filhos como antigamente, onde os filhos muitas vezes passam mais tempo, como a gente já comentou aqui, nas telas de celulares, de computadores, tablets. Como é que é essa relação hoje escola e família para que a gente possa chegar num propósito final onde o aluno aprenda, onde o aluno possa ter essa visão de futuro que a gente tanto espera? É importante a gente frisar que família é o primeiro espaço de educação e a escola é o espaço formal de educação. E professor, escola deve andar de mão dadas com nossas famílias. E aí pensar nas diversas constituições familiares que temos. E de fato, muitas vezes, por necessidade, nossos alunos, nosso público, ele fica muito sozinho, porque os pais precisam sair cedo para trabalhar, muitas vezes chegam no final do dia e ao chegar os filhos muitas vezes já estão dormindo. Enfim, são diversas formações, diversas condições que temos que pensar. E esse trabalho, essa parceria família-escola, ela é essencial. E pensando no nosso mestre José Pacheco, ele traz em uma das suas colocações, em um dos seus livros, em um dos seus projetos,
que é o projeto Além da Ponte, essa construção dos paradigmas, quebra de paradigmas. E aí, enquanto professor, que eu quero, enquanto gestor, trabalhar em sala de aula, eu devo pensar no meu pai, nos meus pais, nos meus responsáveis por alunos e o questioná-los. O que eles querem e o que eles podem fazer para ajudar na educação dos filhos. E essa construção dialógica, pensar no diálogo, até essa abertura de diálogo. Inclusive, a gente tem até investimentos do governo federal dentro das escolas, que é o projeto Escola e Família, né, que destina recurso financeiro à escola para a escola abrir as portas para a comunidade. E aí, quando eu refiro família, é interessante a gente pensar que a família também é a comunidade. Porque o que estamos semeando dentro da escola, ela vai ser entregue à comunidade. E a comunidade deve estar dentro da escola. E aí eu penso em uma escola sem muros, onde de fato ela esteja inserida dentro da comunidade, pensando o que ela necessita, que profissional ela deseja receber, e aí, enquanto escola, no nosso projeto político-pedagógico, porque a escola é o primeiro espaço 100% político, a gente pensar que cidadão queremos entregar para essa sociedade. E aí nasce essa necessidade de termos a parceria escola e família. A escola ela é um espaço, normalmente, principalmente em cidades interioranas como a nossa, que a gente busca refletir a comunidade dentro da escola. E essa relação família e escola é apenas uma das situações que a gente vivencia. Então, em se tratando de gestão escolar, a gente também precisa ter o apoio o professor precisa da gestão para isso. Então, você também atua com gestão escolar. Então, na sua visão, qual é o papel de um gestor que realmente apoia os professores, seja nessa questão escola, família ou em todos os âmbitos em que a escola precisa se desenvolver? Professor Edilson, conforme mencionei já no início, o diretor, o gestor escolar, ele precisa quebrar esse paradigma de que ele é um administrador. Ele precisa sair de sua cadeira, sair do seu espaço de sala e, de fato, estar entre os professores. Muitas vezes, na sala de aula de professores, a gente encontra esse diálogo. No momento do intervalo, os professores estão ali, em seus grupinhos, e o gestor está sentado em sua sala, distante desse público, e precisamos de fato quebrar esse paradigma. O gestor tem que caminhar de mãos dadas com os nossos professores para o sucesso da escola. E aí também eu não culpo também o gestor, porque são tantas atribuições que só quem é gestor sabe. A gente tem que pensar na questão administrativa, na questão financeira, no gerenciamento mesmo da instituição. Mas, enfim, temos diversas práticas espalhadas pelo nosso estado, onde a rotina do professor é exposta no quadro, onde o gestor coloca a sua rotina, os coordenadores colocam a sua rotina, e tantos professores e alunos sabem o que de fato está acontecendo ali naquela sala. E é importante sempre darmos clareza e manter o diálogo aberto. E quando pensarmos em diálogo, a gente ter sempre também uma escutativa. É uma relação também onde precisa se andar de mãos dadas, gestão e professores e a escola como um todo, e também como sendo parte dessas gestões escolares que você já mencionou, que enfrenta diversos problemas diários. Então, quais são as competências socioemocionais que você considera ser essenciais para quem está atualmente como gestor, seja ele diretor ou coordenador pedagógico? Pensar nas competências socioemocionais é algo novo. Até então a gente não tinha as emoções presentes dentro da escola. Com a neurociência, ela trouxe esse conhecimento da importância de trabalhar as emoções. E o gestor, a principal emoção que ele deve ter é a resiliência. Saber se refazer e se reconstruir a todo momento. Porque são diversas situações imprevistas que surgem dentro da escola e que, se a gente não tiver essa capacidade de se refazer, e aí eu vou até além da resiliência, ser antifrágil.
Porque na antifragilidade, a gente consegue, ao se quebrar, se remontar, se reconstruir. E quando pensamos nessas competências socioemocionais, além da resiliência, a gente tem também a autogestão. Então, para eu estar gerenciando algo da dimensão de uma escola, eu tenho primeiro que ter a minha autogestão. Como é que eu estou me gerenciando? Como eu estou redimensionando as áreas da minha vida? Como é que eu vou gerenciar o financeiro de uma escola enquanto a minha gestão financeira ela não é adequada? Então eu tenho que partir primeiro de mim, primeiro me conhecer, para depois de fato saber se aquilo é o que eu estou querendo vivenciar, para que eu não venha estar me frustrando e não dar resultados positivos, porque a gente, enquanto gestor, é o primeiro a ser cobrado por resultados positivos. E aí eu me lembro de uma reportagem que eu vi recente do secretário de Educação de São Paulo, no qual ele dava metas anual para seus gestores, e o gestor que não cumprisse aquela meta, no ano seguinte ele estaria simplesmente demitido. E aí é também pensar que pessoas não são números, pessoas são pessoas. E quando estamos dentro de uma instituição de ensino, cujo objetivo principal é lidar com pessoas, devemos ter esse olhar humanizado. Quando essa relação gestão escolar e o restante da escola ela não funciona perfeitamente, durante suas palestras, quais são as orientações que você dá para que isso volte a ter uma relação harmônica? E aí quando a gente pensa nas palestras que subimos em um palco, trazemos a nossa prática de sala de aula, onde, enquanto gestor escolar, no meu intervalo, eu estava no meio dos alunos, junto com os professores, e principalmente pensar, como eu falei anteriormente, que estamos lidando com pessoas. Essa necessidade de humanizar o humano. São trazer técnicas das neurociências, principalmente em situação de estresse. Antes de falar sem pensar, a gente trabalhar a nossa respiração. Eu sempre costumo dizer a técnica 3-5-2, onde eu inspiro por 3 segundos, paro por 5 segundos, que é o momento que eu vou refletir, e libero contando de 1 a 4. Né? Esse simples momento ele vai fazer com que eu reflita sobre minhas ações e saiba que eu estou frente a um ser humano. E o que eu falar naquele momento pode criar algo que vai gerar um desconforto dentro da escola que vai se perdurar por longos anos. E aí é isso que a gente não quer. É ter mesmo esse olhar humano para o professor ter esse olhar humano também para o gestor, entender que o gestor está ali ocupando um cargo e liderar não é fácil, porque ele tem que ser o primeiro exemplo dentro da escola. E aí pensar na liderança, a gente traz também o pensamento do planejamento estratégico, aonde eu quero chegar, quais os objetivos, quais metas irei utilizar. Então, assim, é você ter um plano traçado, pensar nos diversos componentes da escola, traçar seu plano de ação, pensar nas diversas dimensões que compõem a escola. Acredito que seja esse o caminho. Ricardo, a escola é hoje um ambiente multiverso, onde a gente encontra diversas realidades e convivendo cada vez por mais tempo. Nós temos hoje a dinâmica da escola em tempo integral, que tem ganhado espaço no Ceará e também no Brasil, uma vez que, por ter sido um exemplo aqui no estado do Ceará, nós temos o ministro da Educação, Camilo Santana, hoje que é cearense, que conduz a educação do Brasil. Então, é uma proposição para o futuro do Brasil ter cada vez mais escolas em tempo integral. Então, isso vai de encontro a essa questão também de humanizar o trabalho. Com isso, a gente vive cada vez mais dentro da escola, então há uma necessidade maior de se fazer um trabalho humanizado. Quando se fala em educação integral, eu me lembro do programa Mais Educação, um programa que foi implantado em 2013, onde foi a primeira ideia de integralizar o ensino, onde a gente tinha no contraturno atividades diversificadas. E pensar na educação integral não é só pensar em aumentar a carga horária, e sim pensar na formação integral do ser humano. E aí, quando eu tenho esse contexto,
Eu penso na ampliação da jornada de língua portuguesa e matemática e penso principalmente na formação social e cultural dessas crianças e adolescentes. Quando eu estou com as práticas esportivas em sala de aula, que é o que eles mais gostam, e que acabam trazendo dentro da sala das nossas escolas até um certo desconforto para os demais professores com relação ao professor de educação física, por ele ser o mais querido entre os estudantes. E aí eu deixo já um recado de antemão para os nossos professores que não são educadores físicos. Saibam do grande papel que esses profissionais desempenham para o nosso trabalho. Pois antes do aluno precisar aprender a ler, ele precisa primeiro ter a sua coordenação motora fina, aprender a utilizar o lápis de forma correta, ter a sua praxia bem trabalhada. E eu, enquanto uma das minhas formações, que é psicomotricidade, foi onde eu deixei de lado a minha ciumeira com os professores de educação física, quando eu entendi a importância do trabalho dele. E aí eu já trago, já antecipo as avaliações externas, onde elas trazem algumas reflexões, onde na matemática, por exemplo, nossos alunos de segundo ano, eles ainda não reconhecem a lateralidade, ou até do quinto ano, não sabem distinguir o que é direita e esquerda. E é o nosso professor de educação física, lá no campinho, que vai trazer essa ideia inicial dentro da escola. Ricardo, por falar em educação em tempo integral, então não seria somente aumentar a carga horária, mas integralizar realmente a educação para que ela possa chegar ao aluno com mais força, é isso? Professor Edilson, pensar na educação integral é justamente tanto caminhar na formação humana, como pensarmos em um currículo que ele vá contemplar a Base Nacional Comum Curricular e agregar ações da comunidade. Pensar no aluno da periferia que não tem acesso a um teatro, mas que pode, dentro da escola, ter aula de teatro. E aí a gente pensar na importância dessas aulas para a formação humana. Muitos dos nossos alunos eles têm receio de apresentar seminários. Quem é professor sabe disso. Quando determina que o trabalho vai ser um seminário, nossos alunos tremem. Inclusive, nós professores, quando estamos lá na nossa graduação, a gente passa por isso. E quando eu tenho essa prática de teatro em sala de aula, eu vou estar desinibindo esse meu aluno. E a educação integral, ela vem com esse papel. Pensar nessas condições que são necessárias para a formação e entrega mesmo, conforme dito anteriormente, do nosso aluno para a comunidade. E pensar na educação integral, eu ir além de um currículo. Nosso currículo, ele ainda, embora temos a Base Nacional Comum Curricular, que trouxe a BNCC, que trouxe grandes inovações, nosso currículo ele ainda é muito engessado. Ele ainda é muito preso em um currículo apenas conteudista. E a educação integral ela vem nessa contramão de pensar além do conteúdo. E aí, enquanto professor, eu trago na minha prática essa visão humanística. Eu já penso logo também na avaliação. A avaliação ela é vista como algo punitivo. E quando eu estou na prática de educação integral, a minha avaliação ela passa a ser formativa. Eu não vou dar apenas uma nota a um aluno. Eu vou observar todo o seu desenvolvimento. Você tem, inclusive, mais tempo com o aluno para que você possa conhecer melhor, para que você possa avaliar melhor. Sim, sim. E quanto educadores, sabemos dessa grande importância de conhecer nossos alunos. E aí a gente já traz uma reflexão de Gardner, no qual ele coloca 7 inteligências múltiplas. E a gente pensa nelas, nosso aluno pode ser regular em matemática, mas ser excelente na geografia. E aí agora um papo de professor de geografia para professor de matemática. Eu me graduei em matemática, mas dentro das inteligências múltiplas eu descobri que o grande peso que eu tenho não é a matemática, o raciocínio lógico, e sim a inteligência cartográfica. E aí eu trago até um exemplo quando eu cheguei ontem aqui em Porteiras, que eu me deparei ali na praça, quando desci do ônibus, aonde eu iria. E como eu tinha a referência do GPS da localização, simplesmente eu consegui me situar dentro da cidade e em 5 minutos eu estava na pousada. Então, pensar nessas diferenças das inteligências múltiplas é valorizar nosso aluno,
É aquele aluno que na sala de aula não para um minuto de conversar, porque ele tem muito desenvolvida a sua inteligência interpessoal. E também pensar naquele aluno que é quietinho, porque ele tem desenvolvido a sua inteligência intrapessoal. E aí é pensar naquele aluno que é excelente para produzir textos, que sabe produzir uma poesia. Você dá um tema, 2 minutos ele está com a poesia pronta. Então é você, de fato, pensar na educação integral e trazer todos esses pensadores para dentro da sala de aula. Você falou sobre a questão geográfica de quando chegou hoje aqui a Porteiras, e a gente há de se entender também de que muitas crianças já têm um conhecimento geográfico, mesmo que não normatizado. Ele conhece a rua em que ele mora, conhece o bairro dele e sabe circular por essas vias. Então, a escola ela vai normatizar esse conhecimento que o aluno já tem, um conhecimento popular, então ele vai conseguir agora colocar no papel através da cartografia, falando de geografia, e conseguir também ser um cidadão em que conhece mais e que agora está com um conhecimento consolidado, né? Assim? Sim, é interessante essa tua fala, professor Edmil, que a gente pensa no nosso aluno que está lá na zona rural de Porteiras e quando ele vem para a cidade, ele diz que vai a Porteiras. E a gente, enquanto professor, principalmente ao trabalhar na geografia, deixar claro para ele que aquele sítio, aquele distrito, ele faz parte do município de Porteiras. E que ao vir para a cidade, para a zona urbana, ele está vindo para o centro de Porteiras. Né? E aí eu trago esse exemplo baseado nos meus alunos lá de Caucaia, que eu lecionava numa escola da comunidade, e quando eles iam para a cidade, o centro da cidade, que lá tinha um shopping, tem um shopping Andê, eles diziam que iam para Caucaia. E aí a gente pensar nessa constituição geográfica, nessa construção geográfica. E só para esse exemplo que eu trouxe de me localizar aqui em Porteiras, uma cidade de porte pequeno, mas isso aconteceu comigo também em São Paulo, quando eu estive lá, que eu fui dirigindo, que o GPS deu uma louca e me deixou no meio do centro e eu fiquei quase desesperado e aí fui refletir de onde eu tinha passado e onde eu queria chegar. E quando menos esperei, eu estava lá no apartamento que eu estava hospedado. Aí é isso que eu digo, quando eu digo que minha inteligência aflorada é a inteligência cartográfica, porque eu tenho essas diversas vivências que me provam. Isso, Ricardo, é apenas um exemplo que a gente está aqui discutindo sobre a quantidade de conhecimentos que o nosso aluno tem e que precisa ser despertado, onde a cada momento, a cada aula chega um novo professor, há muitas cobranças, a gente entende isso, que de fato o aluno, com tantas disciplinas, eles, com tantos componentes curriculares, eles precisam estar muito focados mas eles também dispõem de muito conhecimento, então a gente precisa fazer um bom proveito disso. Com certeza. É aí onde a gente tem uma quebra de paradigma do professor, que era um transmissor de conhecimento, para um professor que passa a ser um mediador de conhecimento. Porque o nosso aluno, ele chega na sala de aula, conforme bem dito, já tendo esse conhecimento vivido. E a gente precisa apenas sistematizar, gerar novos conhecimentos a partir do que ele já traz. É pensar, por exemplo, e aí eu trago mais uma vez a neurociências, que a gente costuma dizer, principalmente na matemática, que nossos alunos têm dificuldade. Mas a matemática é a única linguagem, por ser universal, que nosso aluno já traz guardado aqui no seu cérebro. E dentro da escola a gente precisa sistematizar. O nosso Ricardo Nóbrega, além de palestrante e professor, ele é também mentor escolar. E a gente quer saber um pouco mais, Ricardo, sobre essa questão da neurociências, que você tem se aprofundado nesse tema. É um tema que também tem contribuído para elevar o nível da escola, do ambiente. Então, como é que é essa questão da neurociências, como é que você tem trabalhado? Neurociências é um estudo recente, mas que vem ganhando espaço no meio acadêmico e está começando a ser inserido nas nossas escolas. O Instituto Ayrton Senna foi um dos precursores ao trazer, ao pensar na educação socioemocional, e a neurociência contribui bastante com isso, ao entender a nossa formação cerebral não ser apenas
neurônios, e sim a nossa produção de hormônios e o que esses hormônios são responsáveis para o nosso organismo. Pensar, por exemplo, na nossa escola, que uma boa alimentação ela vai estar ligada diretamente ao nosso sistema digestivo. E ao estar diretamente ligado ao sistema digestivo, a gente pensa nele como nosso segundo cérebro. E a nossa maior produção de serotonina, ela ocorre dentro do sistema digestivo e não no cérebro, conforme pensávamos antes da neurociência. E também pensávamos na dopamina, que é o hormônio do prazer. E aí, quando algo que está sendo trabalhado na escola não dá prazer ao nosso aluno, ele com certeza ele vai sair do foco. E aí também a gente entra pensar no nosso aluno que é TDAH, compreender que ele tem uma deficiência na produção de dopamina, principalmente aqui, que ela ocorre na região do córtex pré-frontal, que é onde justamente ocorre a área afetada da região cerebral por quem tem TDAH. E aí é onde é nosso aluno, que ele está lá na sala de aula, ele não consegue focar. Então seria de fato também trabalhar o professor de forma integral, o gestor de forma integral e analisando todos os pontos, aqueles em que por que que hoje foi um dia melhor, um dia um pouco mais delicado dentro da sua estratégia de trabalho. Sim, inclusive uma das estratégias para o professor chegar em sala é ele começar a tirar esses 5 minutos para perguntar ao aluno como é que foi o seu dia anterior, como é que foi sua chegada na escola, a gente trabalhar o mindfulness, que é aquela atenção plena. Que aí você eu já deixo a dica que qualquer pessoa pode estar fazendo isso, esse trabalho com atenção plena. É você tirar 10 segundos e você focar em algo, por exemplo, na sua respiração, como está a sua respiração. Com isso, você vai liberar uma série de neurotransmissores que vão te impulsionar e melhorar o seu foco, sua atenção. Então a neurociência ela é uma forma nova de se trabalhar alguns conteúdos, algumas emoções de que nós já dispomos e que a gente precisa melhor trabalhar para poder melhor produzir. Sim, sim. Por exemplo, a gente pensar na dopamina, que é o que de fato nos impulsiona e nos dá prazer, a gente pensar em situações que vão nos colocar nessa maior produção. Ouvir uma música de qualidade, e aí a gente pensa na frequência da música, a frequência quântica dessa música, que ela vai nos ajudar a liberar a ocitocina, que é o hormônio do prazer. Estar ao lado de alguém que a gente tem uma certa admiração, só o fato de você estar, você vai aumentar a sua produção de ocitocina. Enfim, são diversas situações que podem ocorrer que vai nos ajudar nesse gerenciamento. Por exemplo, nosso sistema límbico, ele é produzido de fábrica quando fomos criados, pensados, ele veio de fábrica programado para duas situações. Ou você vai lutar ou você vai fugir, que era o que os homens da pré-história faziam. Ou eles iam para a luta em busca de alimentação, ou quando eles viam que ali estava não propício, eles fugiam. Então, naturalmente, a gente veio programado para essas duas situações. Então, nosso sistema límbico, fica aqui por trás, ele tem essa programação. E você entender isso e trabalhar na sala de aula com nossos alunos é você pensar também, por exemplo, nas 3 formas que a gente consegue aprender: auditivo, visual e sinestésico. A gente com certeza tem na nossa sala de aula aquele aluno que ele vai aprender mais quando ele está visualizando algo. Vamos ter aquele aluno que vai aprender mais quando ele está ouvindo a sua explicação. E vamos ter aquele aluno que vai ter um aprendizado melhor quando ele estiver manipulando, quando ele estiver sentindo. Então, o professor ter esse conhecimento amplo de diversificar suas atividades em sala para atingir o maior número de alunos. E aí eu já deixo uma dica para professores. Uma grande dificuldade que a gente tem é trabalhar em equipe. Trabalho de equipe. Quando mencionamos isso, nossos alunos já tremem. E você, enquanto professor, com certeza tem aí na sua sala uns 30% de alunos que estão no nível de defasagem, uns 40% que estão no nível médio
e uns 30% que estão acima do nível. E você tem que pensar em uma atividade que vai atingir e chegar a todos esses alunos. E, infelizmente, o nosso tempo a gente não consegue personalizar essas atividades. Mas a dica está no trabalho em grupo. Quando eu trabalho em grupo, eu consigo colocar um número ímpar de pessoas naquele grupo e penso numa distribuição 30, 40, 7 e 30%. Onde esses 30% que são muito bons, que vão achar aquela atividade fácil, vão ter a possibilidade de ajudar aqueles 30% que não são tão bons naquele momento e vão evoluir juntos. E aquele que já tem esse conhecimento, ele vai só progredir. E aqueles que estão medianos vão ver esse movimento no grupo e vão avançar também para o nível desejado. Esse é um dilema de todos os professores quando se tem a necessidade de fazer a divisão em grupos. Então, a neurociências ela traz também uma forma de contribuir para isso, uma forma de que o professor possa estar melhor, fazendo uma divisão melhor dessa atividade coletiva. Sim, sim. Inclusive, ela traz essa divisão 30, 40 e 30%, né? Que é a divisão 3-4-3. Normalmente a gente lida nesse grupo trino, né? Porque números ímpares, a gente consegue ter essa maior divisão do que um trabalho quando ele é uma divisão par. São estratégias que auxiliam o aluno e também o professor. O professor que, por muitas vezes, pela sua carga de trabalho, ele sofre com alguns déficits emocionais, com estresse socioemocional. Então, é uma dinâmica nova para que o professor também conviva melhor diariamente. Professor Edilson, inclusive, uma inquietação que me motivou a pensar e ir para as redes sociais, porque até então eu era tímido para dar minha cara nas redes sociais, foi essa reflexão. Pensar no professor, no que ele está sofrendo com crise de burnout e que ninguém vê. E aí eu parti do seguinte pressuposto: quem cuida de quem cuida. É pensar no professor, e aí eu tive a reflexão a partir da minha vivência. Quando eu consegui identificar algumas áreas na minha vida que precisava estar equilibrada para eu chegar em sala de aula, dar o meu recado, e ao chegar em casa, estar tranquilo para o meu descanso. E aí eu posso citar, por exemplo, os cuidados físicos. Quando eu estou na academia fazendo o meu treino de musculação, ao mesmo tempo que eu estou cuidando do meu corpo físico, eu estou gerando dopamina, serotonina, que vai me auxiliar no meu prazer, no meu descanso. São habilidades socioemocionais que acabam por impactar de maneira direta tanto na aprendizagem do aluno, tanto também no bem-estar do profissional. Sim, sim. E aí, quando a gente pensa em habilidades socioemocionais, a gente tem um grande problema que nós professores, eu acredito que a gente deva estar lidando com nossos alunos, que a BNCC trouxe, que é o conhecimento da educação financeira. Pensar a educação financeira enquanto uma ferramenta para trabalhar a autogestão. E com isso gerarmos um consumo mais consciente nos nossos alunos, nas nossas famílias. E aí já penso também na pergunta feita anterior, na interligação escola e família. E aí, quando eu trago essas habilidades socioemocionais para dentro da escola, eu vou estar trabalhando esse aluno como um todo. Pensar na sua formação, desde essas habilidades que são necessárias para a sistematização de conteúdos, quanto nas habilidades necessárias para a formação integral desse cidadão. Por falar em cidadania, a gente tem diversas formas de trabalhar valores em sala de aula. O senhor é também professor de matemática. A disciplina de matemática muitas vezes é vista com alguns estereótipos em que não se tem como trabalhar a matemática de maneira integral. Então, qual seria a estratégia, enquanto professor de matemática, para se trabalhar os valores dentro também da matemática? Como é que você conecta a disciplina ao desenvolvimento humano? A matemática ela está presente em tudo. E aí, quando a gente faz essa reflexão de trabalhar valores, da conexão do desenvolvimento humano, é você dar contexto à matemática, não ser apenas número por números,
e sim você trazer situações do cotidiano para dentro da sala de aula. E aí eu me relembro do meu aluno Ari, no 9º ano, lá na escola Francisco Vieira da Costa, quando eu estava lecionando medidas de área. E eu tentando levar para ele o conhecimento de cálculos de área, e ele me parou com uma questão que doeu enquanto professor. Ele me questionou como eu fazia para cubar um açude. Quem é do interior sabe o significado desse termo de cubagem. Eu disse isso numa formação de professores na capital, eles ficaram me questionando o que era cubagem. É uma linguagem coloquial, mas que carrega consigo um conhecimento que muitas pessoas detêm esse poder. Como referência, eu tenho meu pai que sempre soube medir tarefa de terra, como se diz no interior. E é um conhecimento que ainda hoje muitos de nós não aprendemos, mas ele tinha consigo ainda tem esse conhecimento. E trabalhar valores é justamente isso, trazer esse conhecimento adquirido dos nossos avós, dos nossos pais, para dentro da sala de aula, valorizá-los, né? Esse conhecimento que é produzido dentro da nossa comunidade. E aí a neurociência, quando ela traz que a matemática já nascemos com ela, porque temos esse conhecimento empírico. Pensar, você não saber, por exemplo, meu pai, ele é analfabeto, mas ele sabe operar as 4 operações perfeitamente. E aí esse aluno ali, ele não conseguiu aprender aquelas regras clássicas de cálculo de área, mas ele foi me explicar como ele fazia para cubar um açude. E quando eu fui aplicar aquela estratégia dele, utilizando nossas figuras geométricas, transformar aquele açude em uma figura geométrica para aplicar as regras de área, eu cheguei na mesma conclusão que ele, no mesmo valor, no mesmo volume. E a gente trabalhar valores, eles devem estar presentes em todas as nossas disciplinas, todos os nossos componentes curriculares. E a matemática não é diferente. Muitos dos nossos alunos entram na escola com medo da matemática, achando que ela é um bicho de 7 cabeças. E aí é você pensar na matemática como algo a serviço do ser humano. Por exemplo, posso brincar aqui contigo rapidinho? Saberia me dizer por que uma dúzia é 12? A gente sempre soube que uma dúzia é 12, mas não se atenta ao fato da história da matemática. Pode estender sua mão? Me diga aí qual é o seu dedo que toca todos os outros. Para isso aí nós vamos ter que fazer o teste aqui agora. Polegar? Polegar, nosso único dedo que consegue atingir todos os outros. Na nossa mão, a gente tem as nossas falanges, que em cada dedo a gente tem 3 falanges. E lá na antiguidade, onde as pessoas não tinham a habilidade de contagem, elas faziam comparações. E aí quando eu chegava na feira, que ia comprar, por exemplo, hoje, uma dúzia de bananas, ou seja, apenas bananas, eu iria, para saber a quantidade, contar nos meus dedos. Eu segurava minha bananinha aqui com a mão e ficava só com a outra mão livre. Eu ia contar minhas falanges. 3 falanges em cada dedo, com os 4 dedos, 3 vezes 4, 12. E aí chegamos à dúzia. Tá aí uma explicação teórica e técnica para a dúzia. Para quem não sabia, assim como eu, então, o professor Ricardo Nobre que acabou de explicar por que uma dúzia é 12, baseado nas falanges dos nossos dedos. Então, é um conhecimento, Ricardo, de que a gente trabalha de maneira científica, mas que ele está no dia a dia. Sim, sim. Inclusive, eu sou, na formação agora de professores, que eu estou à frente, estamos buscando quebrar esse paradigma, principalmente de que matemática deve caminhar distante de língua portuguesa. Uma grande dificuldade que nossos alunos têm na matemática é a interpretação dos problemas. É você pensar na subtração quando ela vem com o significado de a mais. E nosso aluno vai lá e faz uma adição. Então, quando a gente trabalha esse contexto de letramento também dentro da matemática, não só a numerácia, a gente consegue mais resultados eficazes. E aí, um dos projetos, enquanto formador, que eu e minha equipe de formadores de matemática, junto com língua portuguesa, estamos desenvolvendo, é a criação de livros. Inclusive, já produzimos 2 versões, estamos em produção da terceira, que levamos em consideração a identidade do povo caucaiense e também pensamos nessa interdisciplinaridade. Pensar na matemática dentro do contexto, por exemplo,
você, nos bastidores, me dizia que aqui tem comunidade tradicional, povos quilombolas. E lá em Caucaia a gente escreveu um livro dentro de uma comunidade quilombola, onde pensamos aquela estrutura e levamos a matemática a partir do conhecimento daquele povo tradicional. E foi algo magnífico. Inclusive, estamos voltando lá na comunidade para fazer a entrega desse produto pronto, e eles se identificarem nessa produção literária que está a serviço não apenas da língua portuguesa e da matemática, mas da geografia, quando a gente pensa no relevo, na preservação florestal, que está presente na história, quando a gente faz o resgate desse povo quilombola, que tanto sofreu no início do nosso descobrimento, que não é descobrimento, porque aqui já tinham povos. Então é, de fato, valorizar a nossa ancestralidade. Seria, todo esse contexto nos remete a pensar um pouco na teoria de Paulo Freire, de trabalhar o dia a dia, a vivência diária do aluno para poder, a partir daí, gerar conhecimento. Sim, sim. Inclusive, Paulo Freire que trouxe e pensou a alfabetização de adultos, né? A gente falou aqui até então só de crianças, mas a gente tem aí grande importância do trabalho de Paulo Freire também para a alfabetização de adultos, no qual ele trouxe o método de alfabetizar em 40 dias. E esse método, ele parte do contexto social e cultural que os alunos estavam. E aí um dos exemplos é pensar no pedreiro, que para aprender a ler, ele começa dali do seu contexto, da palavra tijolo. E a partir disso vai desenhando novos contextos de leitura e novas palavras. É a vivência diária dele, com o que ele trabalha todos os dias. Sim, sim. É o agricultor que está lá na roça, que conhece as estações do ano, sabe o momento certo do plantio, o momento certo da colheita, e que não tem um conhecimento sistematizado das 4 estações do ano, mas que, pelo seu conhecimento empírico, ele consegue identificar através da natureza o que ela tem nos oferecer. Isso são relações entre professor-aluno, relações entre famílias e escolas. Então, tem algum projeto ou metodologia que tenha feito a diferença para os alunos que o senhor já tenha produzido, que você destaca como sendo um dos principais até hoje? Professor Edilson, eu trago aqui a reflexão sobre o trabalho do professor Biratã D'Ambrosio, que foi um professor brasileiro. Importante frisar isso, porque a gente fala muito de pesquisadores internacionais e o que é nosso acaba sendo esquecido. E o professor Biratã D'Ambrosio, ele traz o trabalho da etnomatemática. É você pensar a matemática a partir da vivência dos seus povos, principalmente os povos tradicionais. É você pensar nos jogos que são produzidos pelos nossos indígenas e como isso tem valor para a formação integral dos nossos alunos. É você pensar naquele aluno que está no contexto da educação do campo e que lida com medidas não formais, e você trabalhar a partir dessa medida da meia, da saca, e trazer para a sala de aula e transformar em quilos, transformar, como você já mencionou, do seu pai, que trabalha na roça com a tarefa, trazer para a sala de aula e pensar no metro quadrado. Enfim, são diversas situações, diversos contextos que a gente pode estar trazendo, que o Biratã D'Ambrosio trouxe esse pensamento da etnomatemática para nossas escolas. Seria você transformar a matemática, como tantos outros conhecimentos, transformar os desafios em potencialidades. Sim, sim. E aí é, de fato, onde nós cumprimos nosso propósito, mais uma vez retomar a palavra propósito. É quando identificamos essas aberturas e damos potencial a ela, e damos significado. E com isso, nosso trabalho professor ele passa a ser reconhecido. Por falar em trabalho, assim como a gente já mencionou, um dos seus trabalhos é fazer palestras pelo Ceará e, posteriormente, se Deus quiser, pelo Brasil afora. Hoje você está aqui em Porteiras, está no Cariri. Então, quais são seus anseios neste campo? Palestrar, a gente já faz isso no nosso dia a dia, quando estamos diante de nossos públicos, sejam alunos, sejam professores. Mas palestrar, ela exige técnicas que vão além do que já lidamos. E recentemente eu estive em São Paulo participando de uma imersão, buscando justamente técnicas que tornem uma palestra poderosa, uma palestra magnética, que de fato vai entregar valores ao público que ali está.
e chegar ao Cariri. Inclusive hoje vou ter o privilégio de estar em uma das escolas aqui de Porteiras, falando com alunos de nono ano, levando a experiência, pensando no futuro desses alunos e levando a reflexão sobre avaliação. O que é Ricardo, avaliação? Ricardo daqui a pouco estará na Escola Sirene Maria Esmeralda, onde vai dar também sua contribuição aqui em Porteiras, falando sobre o poder do aluno e também não somente dentro do ambiente institucional da escola, mas também com as suas avaliações externas, né? Então já aproveito aqui para agradecer a sua disponibilidade e também contribuir com a educação porteirense. Sim, sim, eu que agradeço a oportunidade de aqui estar e na expectativa de que esse seja o primeiro trabalho dentro do nosso Cariri. Então, falando sobre essa questão das palestras e mentorias, de que maneira elas podem ajudar os professores, ajudar os gestores a encontrarem o propósito e a motivação que a gente tanto espera? Não que a gente não tenha, mas aquilo que a gente precisa despertar nos alunos, que por muitas vezes ainda esperam de nós apontar alguns caminhos. Primeiro é a busca da reconexão, reconectar com nossas raízes, saber de onde viemos, o que estamos trilhando, como já dizia Alice no País das Maravilhas. Quando não sabemos para onde vamos, qualquer caminho nos serve. E quando temos essa reconexão, onde encontramos com o nosso propósito, com certeza nosso trabalho vai fluir em sala de aula. E meu objetivo, enquanto palestrante, enquanto mentor, é fazer com que esse professor, esse profissional, ele se encontre com suas raízes e que venha muitas vezes se livrar de uma crise de ansiedade, de uma crise de depressão, de uma crise de burnout, porque eu acredito muito que são nas nossas raízes, de onde nós viemos, que lá está a nossa força. É quando fazemos essa reconexão com quem somos, que vamos nos identificar o que queremos ser. Dentro de todo esse contexto, quais são os resultados que você percebe quando os educadores participam das suas palestras, quando participam das suas mentorias? Esse reconhecimento ele vem muitas vezes lá no meu Instagram tem alguns depoimentos, eles me mandam depoimentos via Instagram, via avaliações, no qual eles falam, relatam alguns pontos da sua transformação, relatam também a metodologia que eu busco utilizar, porque a minha metodologia ela é sempre voltada para uma característica humanística. Eu gosto muito de estar no olho, porque eu acredito quando a gente olha no olho, não tem como você fugir da verdade. E é essa verdade que buscamos construir tanto nas nossas palestras como nas nossas mentorias. E essa conexão com nossos profissionais, me ver professor e estar professor. Eu costumo, quando estava secretário de educação ou em qualquer outro cargo de gestão, de liderança, de dizer sempre: o que está abaixo do meu nome é só um cargo, é passageiro. O que fica é o Ricardo Nóbrega. Esse Ricardo tem sua história, tem o seu passado e que dia a dia busca construir o seu futuro e ser exemplo tanto para meus alunos, meus professores, enfim, construir um futuro no qual um dia eu possa ser lembrado principalmente por ter sido um ser humano que teve empatia e soube olhar com esse olhar cuidadoso para o outro. O Ricardo que está aqui hoje, que já falou sobre diversos temas e também um deles que a gente comentou foi sobre redes sociais, sobre a inteligência artificial, a IA, e eu queria aproveitar a oportunidade, a grande oportunidade de tê-lo aqui conosco no nosso podcast, para que você também pudesse dar sua contribuição nesse sentido. De que maneira as redes sociais, a inteligência artificial pode contribuir de maneira positiva para a nossa educação? Professor Edilson, pensar nas redes sociais, a gente pensa logo nela enquanto um meio que vai distanciar. Porque nosso aluno, e eu não levo nem o aluno, a gente mesmo, fica horas e horas perdendo tempo nas redes sociais, só rolando feed. E esse rolando feed, ele nada mais é do que uma busca por prazer, uma estimulação por dopamina. E quando eu estou lá rolando esse feed, eu estou produzindo dopamina. Só que isso é uma dopamina rápido. Rapidinho ela vai desaparecer do meu organismo e eu vou estar sempre em busca de mais.
E aí é onde a gente deve ter o nosso cuidado para não ficarmos viciados e dependentes dessas redes. E pensar na inteligência artificial é pensar nela enquanto professor, e aí eu trago para a nossa reflexão enquanto professor, é pensar nela como uma ferramenta que nos ajuda no nosso planejamento, que nos ajuda na produção de atividades e que com certeza vai aliviar nosso trabalho, nosso peso. Eu sou um adepto da inteligência artificial, uso sempre no meu dia a dia, só que, claro, por ela ser uma inteligência artificial, vamos nos atentar que ela apresenta falhas. E o conhecimento que ela traz lá, ela deve ser passar por o crivo dos nossos profissionais para de fato ter a certeza se está em acordo, né? Por muitas vezes a gente vê até memes no Instagram de pessoas que vão lá, geram um discurso e quando tá lá no final do discurso vem com aquela frase: quer que eu gere mais? Então, assim, é você fazer o bom uso, ter disciplina, porque disciplina não só para o uso da inteligência artificial, mas ela está presente na nossa vida, porque ela é que vai dar as rédeas e saber até onde eu posso ir. É uma contribuição onde você pode, claro, utilizar de maneira positiva, mas que não exclui a necessidade do ser humano, onde muitos chegam a alguns tipos de comentários como chegará um dia em que o professor não será mais necessário. E eu acho que tudo isso deixa bem claro de que a essência humana ela nunca se perde. Tanto é, como no início eu mencionei, de uma das escolas dos Estados Unidos que já está trabalhando com a inteligência artificial. Mas ela busca personalizar o ensino para o aluno, porém, ela ainda precisa de seres humanos lá dentro, porque a inteligência artificial pode ter todo o conhecimento, mas jamais ela vai ter a emoção que o ser humano tem. E nós já estamos chegando aqui ao final desse grande bate-papo, dessa entrevista, desse momento interativo com o nosso professor Ricardo Nóbrega, que vai falar agora um pouco sobre essa questão de como motivar os professores, qual é a mensagem que ele deixa para aquelas pessoas que adotaram a educação como missão de vida e que todos os dias acordam preocupados com o futuro de outras pessoas, de crianças que são filhos de pessoas que muitas vezes você nem conhece, mas que também têm uma história de vida, são os seus alunos. Então, Ricardo, qual a mensagem que você gostaria de deixar para esses educadores que continuam comprometidos e cada dia mais querendo transformar as vidas através da educação? Lembre-se sempre do poder transformador que está em suas mãos, que está lidando com seres humanos em formação, e aí parta sempre daquele questionamento: que cidadão você quer entregar? Que aluno você quer entregar para a sociedade? Para que futuramente você seja lembrado, seja visto por esse aluno como alguém que fez diferença na vida dele. Assim como você teve alguém, algum professor que fez diferença em sua vida, faça você também a diferença na vida de um dos seus alunos. O professor, ele sempre será o professor. Muitas das outras profissões não são reconhecidas como tal pelo nome que carrega a profissão. E a gente, por muitas vezes, recebe comentários ou então em redes sociais, hoje também já é uma dinâmica nova, mas sempre que a gente vê alguém na rua, sempre lembra-se, professor. Então, isso é um peso que a gente carrega, mas um peso que também é muito confortável de se carregar e também que gera bons frutos de amizades, né? Assim, Sim, isso é o que nos dá prazer. Quando passamos na rua, encontramos com um ex-aluno que vem correndo para abraçar e dar aquele abraço caloroso e que relembra alguma cena de sala de aula, que quem não teve por isso. E é até engraçado algumas vezes que a gente escuta algumas pessoas questionando: você só dá aula? E aí esquece do nosso planejamento, do nosso trabalho diário, muitas vezes levado para casa, que acaba interferindo família, sala de aula. A gente é a única profissão talvez que a gente não consiga deixar no local, no ambiente de trabalho e fora dele ser apenas um cidadão. você Porque não nós, consegue se desvencilhar da profissão em nenhum momento do dia a dia. não, a gente todo instante é permeado por esse prazer de ser educador. É interessante a gente pensar também na, nesses nossos alunos que quando
consegue um bom resultado, que ele lembra quem foi que contribuiu para isso. E quantos decidiram ser professor porque foi inspirado por algum professor. Assim como eu iniciei minha carreira quase que por acaso, né, porque até então eu queria seguir outra área e fui convidado a ser educador, mas quantos e quantos educadores estão em busca, estão na profissão porque foram inspirados por algum professor. E aí o que me deixa mais triste hoje é ver, por exemplo, o governo federal ter que lançar programas de incentivo para nossos alunos saírem do ensino médio e irem buscar alguma licenciatura, porque eles não estão mais com essa motivação de quererem ser professores. E cabe a nós, que estamos hoje em sala de aula, sermos essa inspiração para esses jovens que estão saindo. E aí, o que me deixa mais triste é ver que algum desses professores, quando o nosso aluno está lá sonhando e diz que quer ser professor, ele olha na cara e diz: vai procurar outra profissão? Então, o recado maior que eu digo e deixo é: vamos valorizar a profissão que escolhemos ser, independente de tudo que vier de contradição. Mas vamos valorizar, assim como o médico valoriza o trabalho dele, o engenheiro valoriza o trabalho dele, vamos valorizar o nosso trabalho. Porque nenhuma outra profissão existiria se não fôssemos por nós. Podemos até não ter o reconhecimento da sociedade, mas é essa sociedade que a gente está preparando e é na nossa sala de aula que a gente pode formar esse futuro cidadão que vai reconhecer e valorizar quem somos. A valorização ela vem também muito como motivação para os nossos alunos. Eles esperam ver em nós a satisfação de estar repassando e construindo conhecimento. Então, um dia eles também podem ser motivados pela postura da gente, não é isso? Sim, sim. E quando a gente fala de valorização, não é apenas um salário. Salário importa. Mas a motivação é você chegar na escola e ser recebido com um bom dia caloroso pela gestão. É você ser lembrado em uma formação continuada que está sendo ofertada para ti, que vai levar o seu nível de conhecimento e, consequentemente, seu trabalho em sala de aula. Enfim, são diversas formas de valorizar o profissional. E aí eu quero até ressaltar uma dessas formas, que é pensar na carteira nacional docente, Sim. né? Que para mim é algo novo, nunca visto no nosso país, mas que o atual ministro da Educação, inclusive aqui da região do Cariri, está em Brasília e fazendo essa história, levando esse legado do nosso Ceará, um Ceará que faz história na educação e que a cada ano vem se destacando e que por diversas vezes já foi exemplo para diversas políticas a nível nacional. O Ceará que faz história na educação, que é hoje um modelo para a educação nacional, tanto é que o ex-governador se tornou ministro da Educação, e essa dinâmica de valorização em todo o contexto, a carteira nacional docente, de fato, ela é uma valorização quando ela não vai trazer consigo um salário maior, mas ela vai trazer muito mais do que o salário, uma valorização maior. Você vai poder chegar e comprovar que é um professor, e isso muda a visão de muitas pessoas. E além dessa comprovação de ser professor, os benefícios que vai vir junto. É você pensar nas viagens que você poderá fazer ao pagar menos nos valores de hospedagem, e aumentar sua bagagem cultural. Então, assim, é uma política que não é apenas uma política de valorização do professor, mas também uma política de valorização educacional. Porque enquanto eu tenho uma bagagem cultural mais ampla, eu vou chegar na minha sala de aula e trazer essa bagagem para meus alunos. E aí, voltando novamente a Paulo Freire, na qual ele dizia que não adianta só falar da uva de Eva, é preciso conhecer. E a gente conhece o mundo explorando o mundo. Dentro do contexto aqui, você já falou também que já esteve até em São Paulo, mas nós que somos cearenses, a gente conhece um pouco mais sobre a educação cearense, que é modelo, como a gente já falou, e que um dos aspectos que comprova a nossa valorização, o governo do estado ele premia as escolas de nota 10 em todo o estado, em segundo, quinto e nono ano. O município de Porteiras é uma referência. Há alguns anos a gente já tem diversas escolas premiadas como nota 10. Esse ano nós tivemos 5 escolas que obtiveram a nota 10
que foi reconhecido pelo governo do estado como sendo escola nota 10. Então, é também uma forma de valorização dos profissionais da escola como um todo. E olhando os dados, os indicadores de Porteiras, não é a gente pensar apenas no SPAES, é pensar também a nível nacional, onde o IDEB também se destaca, né? Com 6,4. 6,4, né, no IDEB. E aí, quando a gente fala no IDEB, é pensar nas duas vertentes que compõem a nota, a avaliação externa e o fluxo. E aí, quando a gente pensa na avaliação externa, é de fato o trabalho desenvolvido pelos nossos estudantes ao realizarem a avaliação, e aí o nosso trabalho enquanto professor vai estar lá presente, e também quando estamos falando de fluxo, é pensar no nosso trabalho no dia a dia em sala de aula, quando motivamos o nosso aluno ali está. Porque muitas vezes o aluno pode ter fechado a prova, mas quando a gente vai analisar o fluxo derruba a nota. E o que seria o fluxo? Aprovação, reprovação e evasão. A avaliação em si ela já é feita de maneira ampla. Então, hoje, a dinâmica de se, remetendo novamente à questão da escola em tempo integral, da formação integral, é você avaliar, conduzir o aluno da forma que ele já é avaliado. Com certeza. E quando a gente fala no IDEB, eu já quero dar os parabéns aos professores e gestores que compõem a educação de Porteiras por estarem nesse patamar com o IDEB 6.4. É sinal que a lição de casa está sendo feita e bem feita, onde está se equilibrando tanto a avaliação externa quanto o fluxo, que sabemos que principalmente o fluxo não é fácil, que a gente tem que lidar principalmente com a busca ativa, nossos alunos que não querem estar presentes no dia a dia da escola porque tem outras situações que para eles, na mentalidade deles, é mais prazeroso. E pensar assim na avaliação, ela é um instrumento, pensar na avaliação externa é um instrumento que não vai direcionar tanto para o aluno, e sim avaliar como a rede está trabalhando, vai redirecionar as políticas públicas e, principalmente, você ter esses referenciais, esses dados para o seu planejamento. Direcionar esse seu planejamento no dia a dia, porque apenas o professor, o dado, a avaliação externa vai trazer uma fotografia da escola, mas é o professor na sala de aula, com a avaliação formativa no dia a dia, que vai identificar quem são aqueles alunos que precisam avançar, quem são aqueles alunos que podem ajudar os seus colegas a avançarem, e de fato é o professor no micro, na sala de aula, que faz esse desafio diário, que reflete e reverbera por todo o nosso país. Falando sobre índices, sobre indicadores da educação, nós temos o indicador de criança alfabetizada, que é o ICA. E Porteiros tem também destaque nessa área quando a meta nacional de alfabetização para o Brasil ela é de 80% para 2030. Porteiros conseguiu atingir 93,5% já em 2025. Então, assim, trazer o Ricardo Nóbrega para cá hoje é uma forma também da gente ter em Porteiros uma pessoa que respira educação numa cidade que também já valoriza bastante a educação. Olha aí que notícia maravilhosa. Ter esse índice alcançado bem antes do Brasil ter projetado para 2030 é a gente ter a certeza que a educação de Porteiras está caminhando no caminho certo. Pensar que nossas crianças estão saindo de sala de aula no segundo ano alfabetizadas, letradas, e reconhecer o trabalho dos nossos professores. Mais uma vez, parabenizá-los, que é fruto dos nossos professores alfabetizadores, e que com certeza esses índices, esses alunos que hoje estão no segundo ano, quando forem avaliados no quinto ano, esse DEB que hoje é de 6.4, olha se ele não estourar aí a nota 8. Né? Então, assim, pensar na educação é um trabalho contínuo. O que é feito hoje, o fruto só vai ser colhido daqui a uns 4, 5 anos. E Porteira está indo nesse caminho e colhendo esses frutos já de forma antecipada. E quem sabe ser referência aí para o nosso país. Não poderia ser diferente, nós queremos demonstrar a gratidão em tê-lo aqui e nós temos aqui um mimo em nome do podcast Rádio Net. Professor, receba aqui com grande carinho em nome da nossa equipe, viu? Que seja essa uma lembrança. O nosso muito obrigado.
pelo bom bate-papo, pelo diálogo que enquanto esteve aqui conosco. Então, que a gente possa ter outros momentos, assim como a gente vai ter daqui a pouco lá na escola, que a gente possa ver o Ricardo Nóbrega alçar grandes voos e dar contribuição, assim como você fez aqui hoje com o nosso podcast. Eu que agradeço o convite feito pelo podcast Rádio Net. E a vinda aqui a Porteiras para mim, na minha carreira profissional, nesse novo desafio de adentrar na área de palestras, meios sociais. Eu vou só revelar aqui um segredo de primeira mão. Porteiras, na minha formação, nesse professor que já passou por tantas escolas, tantos municípios, pode ter certeza que Porteiras é a cidade que vai ficar na minha memória por, de fato, ter tido esse bate-papo e por ser a primeira escola que, além saindo da sala de aula, que eu estarei frente a frente com alunos palestrando. Então, para nós foi um grande prazer ter aqui hoje um grande professor, Ricardo Nóbrega, que falou sobre educação, sobre um tema importante, e nós teremos outros podcasts da mesma maneira que a gente trabalhou hoje a educação, nós teremos outros temas, assim como já o fizemos. Então, é um prazer tê-los aqui conosco e que você possa também acompanhar o nosso link, o nosso perfil. Nós temos aqui o Rádio Net Telecom, o podcast Rádio Net, no Instagram e em todas as plataformas sociais. Muito obrigado, um grande abraço para você, internauta, que esteve conosco. Até breve.